Calmaria na pista, caos fora dela. A Red Bull está sendo dilacerada por uma guerra pelo poder. Isso desencadeou um alerta de Max Verstappen. As vitórias no Bahrein e na Arábia Saudita são um começo perfeito de temporada. Verstappen já caminha para o tetracampeonato. Porém, o Dream Team que domina a Fórmula 1 pode simplesmente implodir. Tudo começou com o caso Christian Horner acusado de assediar uma funcionária. Depois veio a investigação da Red Bull e o caso se tornou público. Verstappen ficou na dele e não falou muito a respeito. Mas a guerra interna acabou chamando a atenção do piloto. Ele tinha refutado a ideia de que todo esse agito poderia antecipar a saída dele da Red Bull, mas mudou o tom. Daí a pergunta: o que é que está acontecendo na Red Bull? O novo capítulo da crise da Red Bull é uma questão envolvendo Helmut Marko, que pode sair, apesar de ter dito que vai continuar, pelo menos por enquanto. No dia da corrida em Jeddah, Marko conversou com o CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff. Marko saiu da conversa dizendo que continuaria na equipe. Isso aconteceu menos de 24 horas depois de ele próprio ter indicado que poderia ser suspenso ou até demitido. Marko pregou que a calma precisa ser restaurada, mas a paz não está nem um pouco garantida. Na melhor das hipóteses, os envolvidos estão só tapando buracos. Marko é um consultor experiente. Ele exerce enorme influência na Red Bull Racing e foi por muito tempo o braço direito de Dietrich Mateschitz, o cofundador da Red Bull que morreu em 2022. Marko também é próximo dos Verstappen. Ele está no chamado lado austríaco dos grupos que comandam a Red Bull. Desde a morte de Mateschitz, fala-se que Marko tem um relacionamento tenso com a nova liderança, a quem ele agora é obrigado a reportar. O poder não foi retirado das mãos dele, mas ele agora está sujeito a certas responsabilizações. As equipes de Fórmula 1 da Red Bull agora estão sob a competência de Mintzlaff, o CEO, com quem Marko se encontrou na Arábia Saudita. Há rumores de que Marko está sendo investigado pela matriz da Red Bull por possíveis vazamentos de informação. Ainda não está claro que a Red Bull, como corporação, busca esclarecer. O que se sabe é que vazaram fotos e prints sobre o caso Horner. Então, é possível que a investigação esteja em torno desse vazamento que aconteceu só 24 horas depois de a Red Bull inocentar Horner das acusações. Mas tem mais informações vindo à tona de ambos os lados dessa batalha. A Honda, atual parceira de motores, e a Ford, a futura parceira, não estão satisfeitas com o desfecho do caso. Marko fala oficial e extraoficialmente com várias pessoas na Fórmula 1, incluindo a mídia. Ele sempre fez isso, o que muitas vezes irritou a Red Bull. Apesar do status que tem, Marko não é considerado pela Red Bull um porta-voz oficial. Se Horner ou a matriz acredita que Marko agiu de forma inadequada ou que ele está envolvido no caso Horner, colocar os holofotes de volta sobre ele pode ser uma forma de represália. Então, não parece que todas as batalhas da guerra interna possam ser esquecidas só porque houve um papo amigável. Questionarem a posição de Marko caiu mal para Verstappen. Na coletiva de imprensa depois da conquista da pole em Jeddah, perguntaram para Max sobre a possibilidade de ser a última prova com Helmut Marko. Naquele momento, o piloto ainda não teria visto a entrevista de Marko para a emissora austríaca ORF, na qual ele ensinou que poderia estar de saída. Max provavelmente nem sabia dessa possibilidade, mas a resposta na coletiva indica que esse rumor é antigo nos bastidores, porque Verstappen sabe que tem alguma coisa errada. Ele aparentemente não só tinha uma opinião formada, como já tinha compartilhado as preocupações dele com a Red Bull. O piloto indicou que repensaria o futuro dele se Marko fosse embora, e reiterou isso várias vezes numa resposta longa e também em várias entrevistas posteriores. O piloto disse ser muito leal a Marko e que sempre deixou claro que Marko é uma parte importante da decisão dele. Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final de 2028. O contrato certamente tem cláusulas de rescisão e a Red Bull agora precisa garantir que ele queira ficar. O tricampeão mundial está preocupado com a possibilidade de perder Marko, que ele considera um pilar importante da Red Bull. Ele disse que uma saída não seria nada boa e chegou a declarar que Helmut tem que ficar. Embora Marko diga que fica por enquanto, o peso da quebra do silêncio de Verstappen é enorme. É a primeira vez que ele indica que a permanência dele na Red Bull
pode depender de questões envolvendo outra pessoa. É uma declaração de apoio poderosa que contrastou com os comentários feitos por ele sobre Christian Horner no Bahrein, quando perguntaram se ele ainda tinha fé na liderança de Horner. Na Arábia Saudita, Max não comentou as críticas feitas pelo pai dele, Jos Verstappen, a Horner. Max não tomou partido a favor de Jos, mas disse que o pai dele não é mentiroso. E claro, Max também não rejeitou as opiniões expressadas por Jos. Christian Horner insiste que o relacionamento com Max Verstappen vai bem e que não existe tensão dentro da equipe, mas o piloto deixou claro que se importa muito mais com o destino de Marco do que com o destino de Horner. Pode ser que o futuro de Verstappen ainda esteja interligado ao de Marco em termos de contrato. Talvez não seja a lealdade pessoal que pesa. Rumores dão conta de que Verstappen vai ficar livre para deixar a Red Bull se Marco sair. Na complexa luta pelo poder que assola tanto a equipe quanto a matriz, Verstappen evitou se posicionar ao lado de um grupo ou de outro, mas ele está claramente ao lado de Helmut Marko. A questão é se isso coloca a dupla contra alguém. Mas até onde eles estão dispostos a levar isso tudo? Será tão simples quanto, se Marko for, Max vai também? Será que por tabela a Red Bull vai ter que escolher entre Verstappen e Horner? O fato de Helmut Marko aparecer agora na linha de frente é mais uma reviravolta na situação interna complicada da Red Bull, que inclusive antecede o caso Horner. As tensões com Mintz-Laff, o CEO, já eram bem conhecidas. No final do ano passado, a relação entre Marko e Horner também parecia ter acabado. No início de 2024, Marko renovou o contrato com a Red Bull. Isso foi visto como uma tentativa bem-sucedida de ele se realinhar com Mintz-Laff. De certa forma, essa renovação contratual colocou o lado austríaco da Red Bull, junto com os Verstappen, contra Christian Horner. Pode ser que não haja nenhum rancor entre Horner e Mintz-Laff. Talvez as grandes brigas sejam entre Horner e Marko e entre Horner e Mintz-Laff. Depois da corrida na Arábia Saudita, Christian Horner foi pouco convincente ao dizer que não tem problema de relacionamento com Helmut Marko. Horner apenas admitiu que ele é sempre muito sincero, mas Helmut é assim mesmo. Horner está alinhado com a família Jovidia, proprietária majoritária da Red Bull. Ele espera ser apoiado como único líder sênior das atividades de automobilismo da empresa. Isso colocaria Mintz-Laff e Marko de escanteio. Em troca, garantiria que o lado tailandês da Red Bull não perca espaço para o lado austríaco. Jovidia e Mintz-Laff tinham um encontro marcado em Dubai para o dia seguinte à corrida em Jeddah. Se a família tailandesa apoiar Horner, então Mintz-Laff pode apenas ter que entrar na linha. Horner afirmou que tem recebido muito apoio tanto de Mintz-Laff quanto de outro executivo da Red Bull, Franz Václavic. Isso nos leva de volta àquela questão. Se a paz interna for restabelecida, com cada um ficando no seu quadrado, o que vai acontecer com Helmut Marko? Ele próprio deixou claro que, por tabela, isso também afetaria Verstappen. Depois de vencer em Jeddah, Max Verstappen disse que o que importa é que todos mantenham a paz. Uma reconciliação completa não pode ser descartada, mas é improvável. Mesmo que o fim de semana na Arábia Saudita tenha terminado com uma trégua, fica claro que um esforço deve ser feito para controlar as hostilidades. E essa é uma base bastante frágil. A saída de Marko em algum momento, com os Verstappen planejando uma mudança para outra equipe como retaliação, é uma situação possível. A Red Bull pode querer assumir o risco de Verstappen ir embora, e isso não só aliviaria a tensão interna, como aliviaria o caixa da empresa, porque o salário do holandês é alto. Em resposta à sugestão de Verstappen de que ele sairia se Marko saísse, Horner chegou a dizer que nenhum indivíduo é maior do que a equipe. Quem não quiser estar na Red Bull não pode ser forçado a ficar, Verstappen inclusive. Isso pode ser o primeiro passo para blefar com ele, especialmente porque Horner acredita que 16 pilotos querem um lugar na Red Bull para 2025. Seria uma jogada ousada e arriscada para a Red Bull. Horner acredita que pode suportar a perda de um piloto do calibre de Verstappen, mas sabe que pode haver efeitos colaterais. O que figuras técnicas sêniores, como Adrian Newey e Pierre Vacher, pensariam de tudo isso? Se o que estamos ouvindo estiver certo, Newey não está firmemente ao lado de Horner. Então, será que a gente deve levar a sério a possibilidade de Verstappen pelo menos buscar uma rota de saída? A Mercedes tem sido apontada como um possível destino de Max. Na Arábia Saudita, George Russell disse que, se alguma equipe tiver a chance, com certeza vai contratar Max.
Lewis Hamilton, que está de saída para a Ferrari, disse ter certeza de que Max está na lista da Mercedes. A equipe de origem alemã cobiçou Verstappen uma década atrás, quando ele era apenas um adolescente promissor da Fórmula 3. O chefe de equipe Toto Wolff não descartou a ideia e disse que adoraria contar com o holandês na Mercedes. Hamilton sugeriu que não faria sentido para Verstappen sair agora, já que ele tem o melhor carro. É um argumento sensato. Supondo que Verstappen pudesse quebrar o contrato com a Red Bull para substituir Hamilton em 2025, por que ele trocaria a equipe dominante por uma que venceu só um GP desde 2022? Horner afirma que não vê razão para Verstappen sair agora. Bem antes de a história de Marco vir à tona, o próprio Max já havia admitido que, enquanto houver desempenho, não há razão para sair. Mas o ambiente tóxico da Red Bull poderia ser um motivo. Talvez não para 2025, mas para 2026, quando virão novas regras de carros e motores. Isso permitiria a Verstappen aproveitar o sucesso da Red Bull neste ano e no próximo, antes que a equipe corra o risco de implodir. É uma possibilidade que Verstappen não descartou, mesmo tendo tido várias chances para tal. Tem uma coisa que a gente não pode deixar passar batido sobre a semana conturbada da Red Bull. É uma novidade no caso que trouxe tudo isso à tona. A Red Bull Racing suspendeu a funcionária que fez a acusação contra Horner. O motivo não foi explicado, mas a decisão dá a entender que ou é uma retaliação, como muita gente acha, ou que a funcionária cometeu alguma irregularidade. O boato na Arábia Saudita era que a investigação concluiu que ela tinha prestado um falso testemunho. A Red Bull vai ter que provar isso, se quiser transformar a suspensão em demissão. No momento em que esse vídeo foi produzido, a situação ainda era incerta. O prazo para a funcionária recorrer do resultado da investigação continuava aberto. De qualquer forma, a matriz da Red Bull tomou uma atitude mais severa contra ela do que contra Horner. Ele nunca foi suspenso e continua desempenhando os cargos públicos normalmente enquanto a investigação se desenrolava. Considerando a falta de transparência, o caso como um todo pegou mal. A postura desafiadora de Horner também não caiu bem. Ele enfrentou um monte de perguntas sobre a falta de transparência no processo, o impacto do caso e o que aconteceu com a funcionária que fez a acusação. E falou muito pouco. Pela primeira vez publicamente, Horner se colocou como vítima dessa fase bem difícil. Depois de ter dito que tudo estava seguindo normalmente, agora citou a família, a esposa e os filhos, dando a entender que os rivais da Fórmula 1 estão querendo se aproveitar da situação. Horner pediu para pararem de se intrometer na vida pessoal dele e da família, mas foi ele quem chegou ao Bahrein de mãos dadas com a esposa, a ex-Spice Girl Jerry. E foi ele que, por vontade própria, deixou as câmeras da Netflix grudarem nele em Jeddah. As respostas mais comuns dele foram variações daquele velho "é hora de seguir em frente". Só que não é tão simples assim. Muita gente acha difícil simplesmente esquecer tudo e acreditar em tudo que dizem Horner e a Red Bull. Como novos capítulos vêm surgindo antes que a história tenha a chance de morrer, é bem provável que Horner não consiga tão cedo o que ele deseja.